E agora às 7h50 da manhã, um ótimo dia para você, para sua família, seja onde você estiver aí. Muitos estão de recuperação do feriado, né, do carnaval, muitos estão se preparando para poder ir trabalhar depois do... Hoje é quarta-feira de cinzas, né, então tá indo trabalhar depois das 2, né? E para você também que vai ficar em casa aí, aproveita, descansa, né? Vai descansar aí e curte esse finalzinho aí de tempo aí de proveito, né, com a sua família aí, onde você estiver. Hoje a gente vai falar sobre 3 dicas para superar o medo de se arrepender depois, né? Depois que você adquire o seu imóvel, muitas pessoas acabam travando em que momento? Que você tá ali para poder entregar os documentos, no início que você está ainda construindo um relacionamento com o consultor, entendendo como que funciona a parada, e muitos acabam travando nesse momento aí. Por quê? Porque é um negócio de um valor muito alto, né? É um valor bem maior do que muitas pessoas já conquistou, né? É muito mais caro que alguns carros caros, né? Então, um apartamento aí, a média está 200 mil, 180 mil. E isso gera um certo medo, né? Você se arrepender depois, fazer um mau negócio, né? Quem nunca ficou com medo na hora de estar comprando algum bem, né? Pode ser o que for, que vá comprometer o seu lado financeiro, que vai comprometer o seu orçamento. Parada de assumir compromisso, né? Parada de assumir compromisso. Então, muitas pessoas... A gente tem 2 lados, né? De um lado tem as pessoas que travam, né? Que ficam com esse receio, esse medo e acabam realmente indo para trás, né? Acaba sendo mais receoso. No caso aí eu vou contar até a história do que aconteceu. Eu acredito que é uma pessoa com muito medo, né? De estar fazendo um mau negócio. E de outro lado, você tem também a pessoa que acaba fazendo a compra por impulso e depois acaba se arrependendo, né, de ter comprado. E eu até trouxe aqui um trechinho de um estudo na verdade foi um artigo para a Psychology Today. Quem fez esse artigo foi Philip Graves, que é um especialista em comportamento do consumidor. Ele viveu entre 1800 a 1950, 1953. Ele viveu de 1876 a 1953. E Philip Graves, ele fala sobre o seguinte: ele diz que a explicação mais simples para as compras por impulso, né, por exemplo, teve até um tempo, já tem alguns meses aí, um rapaz ele mandou uma mensagem para nós lá no YouTube. E como que foi que ele falou, querida? Ele falou que Ele falou assim que chegou no decorado, ele ia só ver, né? ele ia só ver, aí ele chegou no decorado, e gostou do decorado e mandou o documento para análise. E aí depois chegou em casa e começou a pesquisar. Aí começou a pesquisar, aí foi que ele encontrou o nosso canal e colocou lá que ele estava um pouco inseguro, porque ele decidiu comprar um imóvel, o apartamento, só que foi de cara, assim, porque ele chegou lá no decorado. Exatamente. E que ele falou assim, eu tô meio com receio, porque eu tava pesquisando, eu vi que tem outras construtoras, outros apartamentos na região, e eu não tinha pesquisado antes. E ele já estava agora com aprovação, né? E ele nem sabia, tipo, é a famosa compra por impulso, né? Não, abre parênteses aí, amor, porque as pessoas às vezes podem achar que, eu tenho uma aprovação nesse projeto, eu posso pegar essa aprovação e levar para outro. Pessoal, entendam, boa. Se você está aprovado no empreendimento, você consegue comprar apartamentos que essa mesma construtora pode estar te oferecendo ali na região. Se por um acaso for outro empreendimento de outra construtora, você vai ter que ter um cancelamento daquela aprovação anterior e uma nova análise nesse empreendimento. E por ser um sistema, você vai passar de novo pelo Banco Central e tudo mais, pode ser que você tenha uma aprovação até menor do que a primeira. Então, o que a gente entendeu é que se você puder, o jeito melhor de a gente conseguir a melhor aprovação possível dentro do seu nome é de primeira, entendeu? Então, por isso que, obrigado, por isso que a Leila até comentou. Quando você já tem uma aprovação, é mais arriscado, você vai lá e tenta outra aprovação.
É que nem acontecia, muita gente sabe disso na parte de veículo, né? Falou de aprovação de vários bancos, a pessoa já saca. Que é um sistema ele entende por que, que essa pessoa está mandando em vários. Ele não entende que isso é bom. O que, que ele entende é meio que um. É como se fosse uma pessoa querendo comprar vários empreendimentos de uma vez só, entendeu? Então, o que a gente viu de experiência, né, que a gente teve é, se você quiser que isso saia melhor, seja melhor, o melhor jeito de fazer é você tentar já de uma vez, na primeira já, ao invés de tentar uma aprovação, e aí vai cancelar e vai tentar outra aprovação. Então, isso daí, às vezes, não dá bom, viu? Então, boa. E continuando aqui, o que o Philip Graves falou, né, um especialista em comportamento humano, ele foi um senhor que desmistificou muitos psicólogos na época que eram farsantes, né? Eles não faziam a psicologia de acordo com o que era para fazer. Eles meio que, entre aspas, enganavam aí, eles enganavam as pessoas. Mas o que ele falou aqui nesse trecho aqui foi o seguinte, né, que a explicação mais simples para as compras por impulso é que as pessoas têm prazer em adquirir algo novo. E a gente vai até comentar um pouco sobre relacionamento, porque é muito parecido. Na verdade, é relacionamento de qualquer jeito, né? A diferença é que você vai se relacionar com um corretor, com uma construtora, e de outro lado é, sei lá, um casamento, né? Um namoro. É relacionamento do mesmo jeito, né? Agora, com as palavras do Philip Graves, ele disse o seguinte: o ato de comprar é um ato de empoderamento. O ato de comprar é um ato de empoderamento que pode ser sentido muito raramente em outros aspectos da vida. Então, ele afirmou, né, esse especialista Philip Graves, que essa sensação que você sente na hora de você estar conquistando alguma coisa, ela é uma sensação muito prazerosa e ela é difícil de ser alcançada em outras áreas, né? Você fazendo outras coisas, né? É parecido com serotonina. Serotonina, né? Endorfina. Isso, é como se... um sentimento. Exatamente, é como se fosse um remédio, né? Que vai te dar uma energia, né? Que vai te dar uma sensação muito boa. E é por isso que muitas pessoas acabam comprando ali naquele impulso. E tem as pessoas, as famosas compras impulsivas, né, que sai comprando várias coisas que no final das contas ela depois percebe que essas coisas nem precisava, né? Por quê? Porque ela já não estava agindo pela consciência. Isso, não é consciente. É mais pela parte emocional da coisa, viu? Então, muitas pessoas acabam caindo nessa. E evite fazer isso com relação a imóveis, porque quando você compra, sei lá, um sapato por impulso, você compra até um carro por impulso, é mais fácil de você se livrar do que quando você compra um imóvel por impulso. Né? A dor e todo, principalmente se for financiamento, a maioria dos meus clientes é financiamento. É porque não é algo que você vai colocar no pé e vai ser andando. É Exatamente, você vai se comprometer financeiramente, emocionalmente. É muita coisa que você tem que colocar em jogo aí antes de tomar essa decisão, né? Então, o impulso, principalmente nesse momento, não é interessante. E, infelizmente, nós humanos, a gente tem um gatilho lá dentro lá que faz a gente comprar por impulso. Infelizmente, tem muitos profissionais que acabam se aproveitando desse impulso. Mas, por outro lado aí, se você tiver preparo, se você tiver consciência de como você se livrar disso, você consegue agir numa boa, né? Então é isso, pessoal. De um lado você fica com medo de agir, do outro lado você pode estar agindo por impulso, né? E a gente vai contar agora uma breve história do que aconteceu. Entrou em contato, isso acontece direto, tá? Só que um tempo atrás não estava acontecendo tanto. Só que aí surgiu e eu pensei, por que não contribuir com esse conteúdo aqui? Eu acredito que a gente ainda não tinha falado sobre isso. Então, no sábado, mais ou menos aí por volta das 5 horas da tarde, entrou em contato um rapaz pedindo informações sobre um empreendimento específico que já está pronto na região de Sumaré. E ele me pediu informações como, ó, pessoal, sabe esses livrinhos aqui atrás aqui, ó? 90% deles é falando sobre como o humano funciona, como funciona a mente humana. Eu sou um grande amante da filosofia, da psicologia, de entender como que realmente
o porquê que eu fiz isso, entendeu? Tipo, qual que foi a real profundidade de eu ter feito exatamente esse resultado, por que que esse resultado aconteceu. Então, eu gosto muito de estudar essa parada da psicologia e dependendo do jeito que a pessoa chega para mim, a maioria das vezes eu acerto o final que essa pessoa ela tá querendo, né? Por exemplo, dessa vez eu acertei de novo. Então, dependendo do jeito da conversa, como são 10 anos já de experiência conversando com clientes basicamente todo dia, falando com várias pessoas, então você acaba pegando aí mais ou menos o jeito, o jeitão, o arquétipo que essa pessoa ela é na hora de estar entrando em contato com você. Então vai ter a pessoa, a gente até separou 3 tipos aqui de pessoas, de atitudes que essas pessoas têm, é muito parecido com o relacionamento, né? A gente vai falar aqui com vocês. Então você vai começando a entender cada tipo de comportamento que essa pessoa ela vai ter e ela vai chegar em você, né? E esse rapaz ele chegou pedindo informações sobre esse empreendimento, né? E depois ele falou o que mais? Aí ele falou sobre um empreendimento específico, aí perguntou sobre preço, né? Isso. Perguntou sobre preço e a gente foi conversando isso no sábado, né? E quando foi, eu acho que no domingo, ele me perguntou de novo, né? Uhum. E aí, você conseguiu? Ou foi na segunda? Não lembro se foi no domingo ou na segunda. Acho que foi no domingo mesmo, ele perguntou de novo. Foi na segunda. Ele Na segunda, né? É. E aí, você conseguiu achar, não sei o quê? E isso, você que é cliente, você vai mostrando o quê para o corretor? Pô, eu estou realmente interessado, né? O que deu a entender, eu estou realmente interessado. E beleza, e a gente vai conversando e a gente vai passando para as pessoas de acordo com as nossas limitações também de distribuição de tempo, de horário, né, de agendamento. E a pessoa, ela vai dando a entender, no caso aí essa pessoa, ela deu a entender que ela estava realmente querendo adquirir um imóvel. Então eu fui servindo a pessoa, fui explicando para ela, e aí eu já vou sacando, né? Conforme a pessoa vai conversando, eu vou entendendo devagar. Algumas pessoas já explicam, né? No caso dessa, ela foi soltando aos poucos. No final das contas, né? Para resumir a história, essa pessoa ela já estava com uma aprovação de crédito, né? Ela já tinha uma aprovação no empreendimento, já estava aprovado no empreendimento e estava especulando. Ela estava me perguntando sobre outros empreendimentos, outros projetos que se encaixassem naquele orçamento da análise que ele foi aprovado. Entendeu? Detalhe, que nem eu falei no começo, se você foi aprovado em um projeto, não adianta, sua aprovação não vai valer de nada em outro projeto, você vai ter que ser aprovado de novo. Entendeu? Então dá para você tirar uma base, o que pode acontecer? Dá, mas é outra aprovação. Pode ser que venha mais, pode ser que venha menos. Exatamente. Então ele deu a entender no começo isso e depois, no meio da conversa, ele foi soltando, sabe o que é? É que eu tô com uma aprovação lá. Aí, mas no começo ele nem falou que era aprovação, ele falou que ele tinha falado, mas não tinha entregado nada, né? Acho que foi algo assim. Falou que estava falando com o corretor. Falou que estava falando com o corretor, mas não entregou dado nenhum. Aí depois ele... Aí depois falou, eu me enganei. Eu já entreguei meus documentos e está em análise. Já entreguei meus documentos e está em análise. Ok, e a gente vai conversando. Só que desse jeito você acaba prejudicando o profissional. Eu até expliquei para ele. É normal, vocês não sabem como funciona o serviço de um corretor. Perdão. Vocês não sabem como funciona o serviço de um corretor. Então, muitos às vezes até acham que é tipo assalariado, sei lá, pensa que né, tem um registro e pode ser qualquer um, tipo um vendedor. Um vendedor de loja. Não, compare o corretor. O corretor ele está mais para um advogado, que o advogado ele recebe por honorários, né? Lógico que tem as empresas de advocacia que contratam, mas a maioria dos advogados eles recebem por honorários, né? Suas prestações de serviço. E o corretor também recebe por honorários as suas prestações de serviços, né? Mas esse rapaz ele não sabia, e eu sei que muitos de vocês não sabem. E eu acredito que isso eu sempre vou estar constantemente conversando, porque sempre vai entrando pessoas novas e as pessoas não sabem disso, né? Mas voltando aqui no final aí a gente conversou, aí eu entendi, expliquei para ele, olha rapaz, para ser melhor para você e para o outro corretor, que às vezes o outro corretor também está achando que não, já está tudo ok ali. Ele só está aguardando. O outro corretor talvez está achando, não, agora eu só estou aguardando a aprovação, o cliente só está aguardando mesmo. Mas enquanto isso, esse cliente ele estava procurando com vários, não só comigo. Aí vai vendo, agora eu me lembrei.
Quando foi mais ou menos no final da tarde, umas 5 e pouco, um dos meus parceiros aí, o João Batista, ele entrou em contato comigo mandando mensagem. E aí, Thiago, você tem como você dar uma atenção para esse cliente aqui? Aham. Tem como você dar uma atenção para esse cliente aqui que ele está querendo um imóvel em Sumaré, especificou, e tantos mil. E aí, beleza, João. Passou o número. Eu falei, beleza, João, para já, agora, já entra em contato, né? Eu estava disponível naquela hora, naquele momento ali. Peguei, cliquei. Na hora que eu cliquei na mensagem do WhatsApp, quem que era? O mesmo cara. Então, para ter essa coincidência, imagina o tanto de corretor que esse cara não deve ter E aí falado. você perguntou pra ele, falou, é com esse cara aqui que você tá falando? Você tirou print. Isso, aí isso, exatamente. Eu quis saber se, porque ele falou que tinha mandado para análise. Então eu quis saber que se esse corretor era o João, né? Se era o João, o corretor que ele tinha mandado os documentos para análise. No final das contas, não era nem o João, então era outro corretor. Então, no mínimo, esse cara tá falando com 3. Né? Não, ele tava falando com 3. Não, Você, isso, mas no mínimo, o né? parceiro e esse corretor que ele mandou o documento. Exato. Mas pode ser que ele também tava falando mais uns 15, mais uns 10. Entendeu? É isso que eu quis dizer. No mínimo, isso que a gente tem certeza absoluta foi 3. Então, vamos lá, mandando bala aí, metendo marcha na conversa. Então, vocês entenderam aí a história, o que aconteceu. O cara, ele tá perdidão e isso acaba atrapalhando você. Por quê? Faz um cadastro dentro do sistema, aí alguns corretores, eles fazem no caso agora no PEC que está a conversa dele, provavelmente o corretor já fez o cadastro no nome dele, então já vinculou. Aí você fazendo isso, de repente, e não fala nada para mim, eu vou lá e vou fazer o cadastro também no meu nome, e aí nisso, na hora que eu estiver finalizando, vai dar problema lá dentro do sistema. E vai atrasar para quem? Para você. Você. Aí de repente tem alguns lançamentos, eles vendem as melhores unidades no primeiro dia. E se você faz isso, você vai perder essa oportunidade. Às vezes tem uma ou duas unidades específicas ali top. E aí você dá uma dessa, como vai demorar um pouco mais, uns dias, para poder a gente conseguir corrigir essa questão aí de duplo cadastro dentro do sistema, pode ser que você acaba perdendo o apartamento que você estava querendo aí. Então é uma dica para você acabar melhorando o processo para você mesmo. E saiba que isso também vai ajudar o corretor. Né? E entendendo de um pouco mais de psicologia, o que esse cara nos transmitiu foi insegurança. Insegurança, ele estava com muito medo, ele não sentiu segurança, não sentiu firmeza no corretor que ele estava fechando. É como se ele tivesse um revólver e tivesse com os olhos fechados disparando para qualquer lado. Para qualquer lado, ele só queria acertar. E agora a gente fez a comparação, né, entre... Antes da gente fazer a comparação, pensa comigo. O corretor, você pode comparar ele como se fosse um advogado. Você poderia comparar o corretor com um advogado ou então com um médico. Você pode pedir conselho para outros médicos? Você pode, sim. Só que você tem que explicar para outro médico que você está já tratando com outro. Porque alguns medicamentos, eles acabam confrontando com outros medicamentos e acabam ou neutralizando ou então fazendo até mal para você. Dependendo do medicamento que os dois médicos passarem aí. Um efeito colateral diferente. Nos imóveis, você não tem risco à sua saúde, mas você tem risco à sua saúde financeira. Você pode... Né? E psicológica, porque se você manda para um corretor de má índole, ele pega seus documentos e manda para aprovação de um jeito ruim, você vai ter uma aprovação e um registro lá dentro do sistema da Caixa, que depois você talvez não consiga converter para o que você quer, por exemplo, aprovar mais. Aí o corretor, ele vê que você recebeu uma aprovação, sei lá, diferente, aí ele até te abandona. Aí esse cara, tipo, com muitos corretores, exatamente, porque tem como converter isso. Existem tipos e tipos de corretor e também tipos de cliente, e cada panela tem sua tampa. Se eu fosse colocar um padrão do que eu sou o cara mais comprometido. Eu sou o cara que vai pegar você na mão e a gente vai até o final, até fechar, finalizar e entregar a chave na tua mão. Isso não é brincadeira, tem que ir 4, 5 anos. Tem 4, 5 anos que ainda não comprou, alguns comprou e continua conversando comigo, alguns não comprou e continua falando e ainda afirma, Thiago, só vou comprar com você. Nossa, é uma felicidade incrível para mim poder saber. Comprometimento, exatamente, né, e eu também fico comprometido. Por exemplo, eu fico atrás de imóveis para essa pessoa. Eu fico atrás das melhores oportunidades, melhores opções. Quando essa pessoa ela vê alguma oportunidade, ela manda mensagem para mim.
Entendeu? Olha, ô Thiago, ó, você também está mexendo com isso aqui, o que que você acha desse projeto E aqui? pela pessoa ser comprometida, você dá todo o seu Eu tempo, o dou seu todo o meu foco, a tempo, sua dedicação exatamente. para ajudar. Então é muito, muito parecido mesmo com um relacionamento, meus amigos, minhas amigas. Vocês têm que entender mais essa parada aí para poder realmente te ajudar mais e você se livrar da questão do medo de se arrepender depois, né? Então vamos falar também aqui, antes da gente falar sobre as 3 dicas de superar o medo de se arrepender depois, vamos falar sobre os 3 comportamentos na hora de falar com o corretor. E saiba que esse comportamento, tanto o cliente quanto o corretor tem. Por exemplo, no comecinho da corretagem, eu posso me considerar que eu era esse tipo de corretor. O corretor que simplesmente só queria o cliente ideal. Entendeu? Então, por exemplo, se você não é o cliente ideal, se você não quer comprar aquele projeto, aquele empreendimento específico, eu abandonava você. Eu não ia atrás de outros projetos, eu queria os clientes ideais. E tem corretor assim, e está tudo bem. E o corretor ele vai pelo projeto, pela comissão e não pela pessoa, e não pelo cliente. Né? Assim como tem também muitos clientes que vai pelo projeto, vai pelo empreendimento e está nem aí para o corretor. Entendeu? Então tá tudo bem. O importante é que você identifique isso. Porque quando você identificar, você vai deixar de sofrer e vai fazer um processo muito mais seguro, muito mais compatível com você, vamos dizer assim, né? E vamos lá, vamos entender os três comportamentos, os 3 hábitos que, lógico que tem vários hábitos, né? E não são 3, mas se fosse dividir, a gente dividiu em 3 aqui. Acredito que ficou legal, você pode dar sua opinião aí. O primeiro dos hábitos é aquele que vai atrás de vários corretores. Mostra interesse para você e para vários outros corretores. Para mim, aí mostra interesse para outro corretor, que nem vocês viram no começo da conversa, aí mostrou interesse para o João Batista, aí mostrou interesse também para outro. É um tipo de pessoa trazendo para o relacionamento, é aquela pessoa que... Só quer dar uns pega, né? Ele já decidiu que ele quer... Isso, ele quer um comprometimento, mas ele não tá muito aí com quem que vai ser o cara. Não. É tipo, ou a mulher, né? É. Quem que vai ser o cara ou quem que vai ser a mulher. Ele não tá Exato. pensando nisso, ele só tá pensando, Então, eu quero... Ele vai pra balada e aí ele fica lá esperando de olho pra ver qual que... Pronto, ficou fácil de entender. A pessoa que vai ter interesse. E ele vai atrás de várias, tem esse comportamento, que fica indo atrás, manda mensagem pra mim, oi Thiago, e aí, você conseguiu? E aí você acha o quê? Você acha que a pessoa, ela tá super compromissada com você. Que nem esse rapaz, ele pra mim, o cara, ele tava entrando em contato comigo, porque isso é típico, quando a pessoa, ela entra em contato desse jeito, que eu falei pra vocês, é muito tempo já trabalhando assim, então a gente vai pegando o jeitão de cada pessoa, o arquétipo que cada pessoa chega. Então, quando a pessoa ela mostra esse tipo de compromisso, a maioria, né, boa parte delas, elas estão super comprometidas com você e com o seu serviço. No caso desse rapaz, ele estava querendo só sanar a dor dele, independente de quem fosse. É muito perigoso, porque se você for comparar aí com um médico, você não vai pegar um açougueiro e vai falar, vai, faz uma cirurgia aí em mim. Então, você tem que pensar isso. Você não vai pegar dentista, né? qualquer dentista aí, o dentista do fundo de quintal aí, você não vai querer. Entendeu? Então você vai querer saber melhor quem é esse dentista, se ele ajudou outros pacientes, se os pacientes ficaram bem, né? Então é bom você fazer esse tipo de comparação, porque às vezes você acha que o corretor ele vai fazer efeito sobre você somente ali no momento da venda, mas às vezes o efeito que esse corretor faz em você é pro resto da sua vida, ou às vezes por anos. Por exemplo, induzir você a comprar um apartamento que você no final não gostaria de estar morando. Porque uma coisa é você comprar agora, uma outra coisa é você morar. Exatamente. Porque Então, às vezes... só de preço. Exato. Aí, às vezes, você não viu a posição. Aí, quando você vai ver, você está morando de frente com janela, com vizinho. A gente tava... Vou até falar essa história. A gente tava na academia. E você que contou essa história pra mim. Que um rapaz, ele comprou um apartamento e ficou 3 anos pagando o apartamento, fase de obra, tudo certinho. E aí, quando ele foi mudar, ele percebeu que era algo que ele não... Barulho. Eu lembrei desse rapaz. Realmente, a gente estava conversando. Não era gás, né, Beni? Era... o gás mesmo. Tava, tipo assim, como ele é um cara econômico, só ele e a esposa,
Então, dentro desse condomínio, eles não distribuíram o equivalente. Eles distribuíram, De uso individual, né? eles distribuíram de acordo com cada unidade, então o padrão. Então, por exemplo, se você tinha uma família com 5, 6 pessoas, Uhum. eles colocaram o mesmo preço para você, que só é você e seu marido. Então, tipo, mesmo você gastou, sei lá, acho que eu não sei a quantidade de pressão, como é que fala lá, mas tipo assim, você gastou, sei lá, 10 litros de gás, certo? Só que essa família gastou 30, mas vocês dois vão pagar igual. Vai pagar igual. Vai pagar igual, porque a distribuição, segundo o condomínio combinou, a distribuição foi igual para eles. É essas coisas que ele começou a ficar revoltado. Então não é questão de você arrumar alguém na balada pra você ficar e ter um flerte ali no local. É questão de tipo, e aí, depois? E depois? E depois? Aí é muito de cada um. Você quer alguém para namorar ou você quer um casamento sério, né? Por exemplo, esse cara, se ele fechar com esse corretor e depois ele perceber que não foi algo que ele realmente queria. Cara, nossa, aí dói, porque aí não tem mais volta. Já era, fechou, já era. Passou 7 dias, o único tempo que você tem é 7 dias. Perdeu 7 dias, já era. Aí é outro processo pra você. Então, primeiro, só quer dar uns pega sem se preocupar. Então ele tá comprometido, ele quer sanar a dor, ele quer, tipo assim, por exemplo, ele quer comprar o apartamento, mas independente da pessoa. Não tá nem aí independente do qual imóvel, independente do corretor. Ele quer sanar. Esse seria o primeiro. Então, seria o primeiro comportamento, né? Agora vamos falar o segundo comportamento. Ele mostra interesse para você e para vários outros corretores, mas não vai atrás, né? O tipo de pessoa que, enquanto o primeiro ele continua indo atrás, né? Ele vai pescando você. Se fosse num relacionamento, ele mandaria mensagem para você e para mais várias outras ou outras pessoas, né? Porque com você ele não tem compromisso. Exatamente. Então ele vai mandando mensagem. O primeiro caso, né? O primeiro comportamento. Manda mensagem para vários. E só quer sanar a sua dor. Já no segundo, ele mostra interesse, só que ele não manda mensagem assim para vários. O máximo que essa pessoa faz, ela só manda: olá, gostaria de mais informações. Se fosse num relacionamento, seria o típico de pessoa que vai lá e dá uma curtida na sua foto, faz um comentário, pronto, já era. Ou no máximo manda uma mensagem de WhatsApp, né? Oi, bom dia, né? É esse tipo de pessoa, é a pessoa que dá para você sacar que está interessado, só que ela não vai atrás. É um comportamento que eu considero, eu não acho legal esse tipo de cliente para poder eu estar atendendo. Porque é como se fosse é inseguro, é uma bomba relógio. Você não sabe se essa pessoa ela vai estar ali com você, firme e forte, ou do nada, ela pode meter um pé na sua bunda e falar: isso já aconteceu comigo. Depois, tipo assim, eu estava tratando com a pessoa certinho, o empreendimento. Eu poderia ter vendido esse outro empreendimento que essa pessoa comprou. Sei lá o que aconteceu na cabeça dessa pessoa, ela resolveu ir lá e sumiu. E depois eu que entrei em contato, falei: ei, o que aconteceu? Eu comprei um apartamento, não sei o quê. Comprei. Eu não sabia que você mexia com isso. Aí inventam uma desculpa. Não, cara, não adianta depois você inventar uma desculpa. Eu não sabia que você não mexia com esse empreendimento. Aí é desculpa. É a mesma coisa. Eu não sabia que eu não gostava de você. Eu não sabia que eu gostava dessa pessoa. Eu não sabia que você tinha esse defeito. Eu não sabia que você tinha esse defeito, então por isso que eu fui para outro relacionamento, né? Então ele mostra interesse para você e para vários outros, mas porém ele não vai atrás. Ele não é o tipo de pessoa que continua ali indo atrás, mas ele não é o tipo de pessoa que não liga de ficar falando oi para você e oi para vários outros corretores. Aí o corretor, por exemplo, manda mensagem para esse tipo de pessoa, o corretor vai lá, manda mensagem: muito obrigado. E recebe as fotos, as mensagens, mas nisso está recebendo de mais uns 15. Mas essa pessoa fica esperando você se manifestar primeiro. Exatamente. Você tem interesse, mas ela fica só Isso. Esperando que o corretor ou a pessoa vai mostrando realmente mais interesse. Então, para poder entender de uma forma mais fácil, aí se fosse numa balada, né, se fosse num relacionamento, essa pessoa ela tá com você, mas se aparecer coisa melhor, ela vai atrás.
Então, tipo, vocês estão ali tendo um relacionamento, né? Estão juntos, já estão ficando aí, já estão tendo um relacionamento, mas se de repente aparecer algo mais atrativo, essa pessoa ela nem fala com você, nem pensa duas vezes e vai atrás. É um outro tipo de comportamento, né? E aí a gente tem o terceiro. O terceiro, essa pessoa, geralmente ela é muito mais agressiva. Geralmente é uma pessoa muito mais agressiva, ela escolhe a dedo, com muito cuidado qual que vai ser o corretor, mas depois que escolheu, ela vai até o final. Ela vai até o fim com esse corretor aí, e é o que a gente vê. Tem clientes nossos que já comprou mais de um empreendimento conosco. Tem clientes nossos que fala para nós, ô Thiago, se eu for comprar alguma coisa, é com você. E os que ainda nem comprou fala que é você. Eles E a entram gente... através de um empreendimento, só que eles acabam falando, ó, eu quero isso aqui, ó. Você conhece esse empreendimento? Você conhece isso aqui? Você trabalha com isso aqui? Tem alguns, esses eu acho fantástico, esses eu dou fé e eu vou atrás e ajudo até o final, que é o tipo de cliente que eu adoro trabalhar com esse tipo de cliente. Algum corretor entra em contato ali com ele e manda para mim. E fala, Thiago, você conhece? Olha, gostei desse. E pede para mim as informações, entendeu? Uhum. Ou seja, é uma pessoa fiel. Se fosse resumir, é uma pessoa fiel, né? Se fosse num relacionamento, uma pessoa fiel. É a pessoa típica que vai falar assim, ó, eu gostaria que fosse esse projeto aqui. Ela não vai falar, muito obrigado e sai fora, e na verdade ela queria outro projeto e vai tentar ir atrás com outro corretor. Ela vai chegar em você e vai falar, ó, Thiago, isso já aconteceu várias vezes. Gostei muito desse projeto específico que você me mostrou, mas você vende aquele ali? Ali eu também gostei. Alguns já tinham até sido atendidos nesse projeto com outro corretor, por exemplo, mas gostaria de estar comprando, fechando a negociação comigo. Então ele fala, tem problema, Thiago? Ainda pergunta, né? Tem algum problema, Thiago? Eu não queria que essa pessoa fechasse. E não tem problema nenhum, a gente vai lá e faz todo o processo de venda normal. Então são esses três tipos de comportamento que a gente vê, e também o corretor a mesma coisa, né? Tem o corretor que ele vai atrás de vários clientes e não está nem aí, ele só está direcionado no preço. Tem o corretor que ele, sabe, ele fica conversando, mas ele não vai atrás, mas ele fica ali mandando mensagem para você, mas de repente ele não tá se dedicando tanto para poder te ajudar. E tem o corretor que ele realmente mostra, cara, essa é a opção para você. Às vezes é até dolorido, às vezes a gente tem que até ser mais duro, tem que mostrar mais a realidade para a pessoa, mas no final das contas é para o próprio bem, é para que essa pessoa consiga a melhor opção que ela poderia alcançar. Trazendo para um casamento, você não vai largar do seu esposo, do seu Por causa de parceiro, coisa besta. por causa de um defeitinho que ele tem. Exatamente. Ao contrário, você vai sentar e vai falar, meu, tem esse aspecto aqui que você faz que eu não gosto Não muito, gosto. eu não aprovo tanto. Então aí vocês conseguem equilibrar, e ele vai falar para você, olha, eu também tem coisas que eu não gosto em você. Vocês conseguem equilibrar e melhorar para poderem continuarem. Exatamente. Exatamente. E a mesma coisa quando você vai estar adquirindo o seu imóvel, né? Então, vamos falar agora das 3 dicas para você superar o medo, né? Como é que supera esse medo? A gente vai passar 3 dicas aí para superar o medo de se arrepender depois, né? Porque essa parada do cliente, desses comportamentos que sai fora daquele cliente que ele é fiel, eu tenho 99% de certeza que é justamente por causa da questão do medo de se arrepender, do medo de não estar fazendo a melhor escolha possível. Insegurança de não, sabe, eu não botei muita fé nesse corretor, parece que, sei lá, pode ser que tenha outros projetos melhores, e então você acaba caindo nisso. E isso pode prejudicar quem? Você, justamente você. Não é nem tanto o corretor, pode prejudicar você, processo, qual imóvel que você ia pegar, né? Então vamos falar da dica número 1 para poder você evitar, né, superar o medo de se arrepender depois que você já fechou. Então, primeiro de tudo evite procurar o imóvel somente pelo preço. Por quê? Se você for atrás somente pelo preço, você vai esquecer depois que você vai estar morando. E aí, de repente, aquela janela, que é janela com janela, vai começar a te incomodar. Torre com torre, uma de frente com a outra, vai começar a te incomodar.
De repente você pegou uma posição que fica ali próximo de onde a molecada brinca e vai começar a te incomodar. Ou o contrário, você gosta de movimento, você queria estar ali perto, ali, porque ali é mais rápido para você, e você pegou lá no fundão. E aí tem toda aquela caminhada, toda aquela dor de cabeça, aquela cerimônia toda vez para poder você ir lá para frente, porque não é típico para você. Quando você foca no preço, você desfoca de todo o resto. Você desfoca da qualidade, você desfoca do... Nossa, a qualidade é a principal, né? Isso, da necessidade que eu vi lá na frente, né? Exatamente. Quantos clientes nossos que fizeram isso, que na verdade muitos já sabiam, porque a gente explica, né? A gente acaba falando, olha, eu particularmente escolheria outro, eu particularmente não escolheria esse, mas já que você é a necessidade, moraria, né? isso, é a necessidade sua, então você pega. Mas quantos aí depois não mandou mensagem para nós, foi entendido, estava decepcionado com a construtora, com o projeto? É comum. Por quê? Porque você tem que ir além de coisas, não somente preço, ou, por exemplo, localização. Às vezes a pessoa vai somente, que nem no caso essa pessoa, só queria morar em Sumaré. Então, às vezes a pessoa, por causa de um bairro do lado, né, que tem alguns bairros de Hortolândia que também tem empreendimentos que são perto de Sumaré. É divisa, né? Aí, por causa de um bairro do lado, por causa de uma posição, às vezes você acaba deixando de ter um grande empreendimento que está custando 10 mil a menos. Está com um preço bem mais baixo do que você tá aquele outro lá, mas por você estar colocando limites, né, a questão da localização, a questão do preço, você acaba não enxergando outras coisas que lá na frente vai ter muito mais valor para você. Que lá na frente você vai perceber, poxa, eu dou valor a isso e não percebi. Então, evite ir atrás, procurar o imóvel somente pelo preço. Até porque, às vezes, você consegue comprar um imóvel pelo mesmo preço e conseguir financiar mais justamente só por esse mesmo imóvel estar avaliado, né? Um preço de avaliação maior do que ele está sendo vendido. O que é esse preço de avaliação? É quando a Caixa ela considera que esse imóvel ele vale mais do que a construtora está vendendo. Quando isso acontece, você consegue estar financiando mais. Alguns empreendimentos têm isso. Se você for só pelo preço, às vezes você vai perder uma oportunidade muito grande. Tipo, você está comprando um imóvel de 180, mas você poderia comprar um de 180 que vale 200. Olha que louco. Vale 200, vale 210. E tem na região, aqui em Hortolândia, Sumaré, tem. Então é isso, não vai atrás somente do preço. Quando você vai atrás somente do preço, você acaba, né, esquecendo de outras coisas. Que na PNL, eles ensinam sobre lista de valores. Lista de valores. De valores, porque não é condição, que nem Boa. questão de preço. Liçãozinha aí, vamos fazer para poder a gente passar aqui para a pessoa. Coloca a lista num papel, então num bloco de notas, a primeira coisa mais importante para você estar morando no seu apartamento. Qual que é a primeira coisa? Qual que é a coisa mais importante para a sua moradia? O que vai te deixar mais grato em estar morando nesse imóvel? E aí depois o segundo, e aí depois o terceiro, entendeu? Mas primeiro o mais importante, o que você mais prioriza, que não pode faltar. Ele pode falar. Então, na PNL, eles ensinam sobre os valores. Valores. Né? Porque você vai colocar não é condições, mas decisão. O que te agrada, o que é bom para você e o que você quer, de fato, naquele imóvel. Porque o preço ele tá ligado à condição. Tá ligado a algo mais... É algo mais superficial. Ele conta, só que não é o que vai te fazer feliz depois. Porque às vezes você pode adquirir um imóvel de 300 mil, 400 mil e se arrepender lá na frente. Então não é questão de preço. Não é o preço. Mas de valores. Valores. O que você dá valor no empreendimento, no apartamento que você quer morar, na casa que você quer morar. Então, quais são os valores que você considera ao invés de focar no preço, né? Exatamente. Isso você vai evitar se arrepender lá na frente. Viva por decisão. Não por condição. E não por condição. Condição é o preço. Viva por decisão e não por condição. Eu quero morar num apartamento que seja mais amplo, mais largo, de 100 e poucos metros, de 50 metros. Quero morar numa casa mais espaçosa. Eu quero ter contato com o vizinho. Eu não quero ter contato com o vizinho, então é questão de valores. Especificando, né, os seus valores, o que você liga, o que você não liga.
Por exemplo, nós, a gente percebe que se a gente fosse priorizar, a gente preferia morar afastado de vizinhos. E tem pessoa Característica que nossa. sossego. Tem gente que não, tem gente que gosta do frux. Eu já fui uma pessoa que gostava do frux, mas hoje eu gosto de silêncio. Eu gosto de um local mais tranquilo. Eu gosto de viver uma vida de leitura, uma vida mais de calma, entendeu? E é fase. Tem pessoa que ama uma bagunça, tem pessoa que acorda de manhã já liga um pagode, né? Essa pessoa vai amar morar na muvuca, entendeu? Uhum. Então é se identificar e identificar os seus valores. Segundo, a segunda dica. Então a primeira dica, né? Evite procurar o imóvel somente pelo preço. Segunda dica que a gente pode ajudar é sentiu confiança com o corretor, segue com ele até o fim. Beleza? Isso aqui é uma dica que você vai ajudar muito o profissional, ok? Então, se você viu que esse corretor ele tem uma boa índole, ele é um bom corretor, ele está te ajudando com a sua necessidade, segue com esse corretor até o final, porque do mesmo jeito que você vai mostrar gratidão para ele, ele também vai mostrar gratidão para você. Então, de repente, depois num pós-venda, ele vai conseguir te ajudar melhor. Ele vai conseguir ir atrás de algumas questões aí para poder acelerar o processo para você. Então, Vai estar junto, né? isso. Isso. Então, escolheu o consultor do mesmo jeito. Não sei se você já fez alguma cirurgia, já precisou de algum médico, mas muitas pessoas às vezes vê um médico, né, e fala, putz, aquele médico ali, ele é um bom médico. Aí quando a pessoa precisa, né, de um médico de novo, ele vai querer passar por aquele médico. Ou um advogado, né? Ou, como você falou, querer dar um dentista. Né? Então, pô, ele fez ele fez um serviço tão bom, eu vou querer que ele me ajude mais. Então, se você viu que o consultor, o corretor, ele é de boa índole, ajudou o que você está fazendo, continua com ele. Pergunta para ele, cara, sinceramente, eu gostaria de saber sobre esse projeto aqui. Você também trabalha? Eu gostaria de saber sobre esse outro aqui. Entendeu? Faz pergunta. Cara, você mexe também com locação? Você mexe também com venda em, sei lá, em outra cidade? Como funciona o seu serviço? Como funciona o seu serviço? A gente, por exemplo, a gente pode vender imóvel para você na Bahia, se você quiser. E eu nem preciso estar lá. Eu tenho parceria, eu consigo fazer parceria para você comprar em qualquer lugar, qualquer estado, qualquer cidade. Então, a gente não é... Alguns profissionais não são limitados com relação geográfica, a gente não tem limite geográfico, tá? O terceiro dos fatores aí, seja sincero com o corretor. Por quê? Porque assim ele vai te entender e te ajudar melhor. Se você mostrar sinceridade, né? Encaixa bem com o primeiro aqui, encaixa bem com o segundo, né? Sentiu confiança com o corretor, segue com ele até o fim. Seja sincero. Muitas pessoas, é normal, você não precisa necessariamente falar somente com esse corretor, mas é interessante você ser sincero com ele. Porque se você for sincero com esse corretor, ele também vai ser sincero com você e vocês vão conseguir ter uma negociação mais redonda, mais confortável, mais segura. De uma boa comunicação, né? Olha, eu tô já com um documento para análise, mas eu gostaria de tirar a dica, a dúvida. Eu quero sua dica, quero seu conselho. Ou até mesmo, por exemplo, se a pessoa já comprou com aquele corretor, se você for bem mais claro, específico para ele, o que você está precisando, ele vai conseguir te ajudar mais. Exato. Por exemplo, esse rapaz, ele estava querendo somente o que ele estava perguntando. Só que é difícil para você, cliente, é a mesma coisa. Quem tem que fazer as perguntas? O médico. Que aí, com as perguntas específicas, o médico vai lá e entende a sua doença, ele entende qual que é o tratamento para você. E não você fazer perguntas. Doutor, o cara que chega assim, eu quero apartamento a 170 e ele não mostra o seu cenário financeiro, ele está chegando, se ele fosse chegar no médico, ele está falando assim, doutor, eu quero eu quero um diazepam aí, que eu tô meio doido. Porque eu tô meio doido. Quero um Gardenal. Eu tô com dor no coração. Vê pra mim um remédio, esse remédio específico aqui pra mim. É isso que ele tá falando. Vê qual que é o melhor remédio. Ou então ele tá falando assim, vê qual que é. Porque muitos falam assim, eu quero até 170, qualquer empreendimento melhor. Vê pra mim o melhor.
Então ele chegou no doutor e falou, doutor, vê a melhor marca de remédio pro coração aí. Qual que é o melhor? Ao invés de falar, doutor, eu tô sentindo uma dor aqui e é assim que tá acontecendo. Qual que é o próximo, o que você me aconselha a fazer? Inclusive os médicos ficam até com raiva, né? Porque O médico fica com raiva, ele... o Não, não paciente tem nada a ver. já chega se detectando, já sabendo o que está acontecendo com Eu acho ele. que esse tipo de pessoa deve fazer isso lá na hora de falar com o médico. Doutor, eu acho que eu tô com dor no coração. Acho Porque que antes dela ir com o médico, ela já pesquisa na internet. Isso, aí eu acho que ele ela já fica. se Aí compara, chega já- lá no médico, ele fica falando. E o médico. E eu lembro, porque eu já também fiz. Eu já fui consultado por um médico, né? E o médico que ele faz? Perguntas específicas. Ele não tá nem aí com o que você tá falando. Você já viu que tem uns médicos que não tá nem aí com o que você tá falando? Ele tá anotando ali a sua ficha. E ele não tá nem aí com o que você tá falando. Depois ele vai fazer as perguntas. E aí ele vai descobrir o que realmente você E direcionar, se você precisa fazer um raio-x, Exatamente. se você precisa tomar uma Ele, injeção. não é você que fala, doutor, eu quero fazer um raio-x. Não é você que fala. Não. Entendeu? Então, tenta entender esse lado aí. Se você for sincero com o corretor, ele vai conseguir te ajudar melhor. Ele vai te entender e vai te ajudar melhor. Então, seja sincero, seja simples. Cara, olha, tá acontecendo isso, eu fui aprovado ou eu não fui aprovado. Olha, eu fui em 10 empreendimentos, mas não entreguei o documento para nenhum. Eu entreguei o documento para 10 corretor e agora tá uma bagunça lá. Já fui aprovado 3 vezes. Nunca fui aprovado, reprovado na caixa. Você vai sendo sincero, o corretor ele vai tomar atitude muito mais rápida. Por exemplo, esse cara, ele tá sábado. Foi sábado. Então, sábado, domingo, segunda, terça, hoje é quarta, já foram 5 dias. Final de semana é a época que mais vende imóveis. Talvez ele perdeu a oportunidade. Talvez nesses 5 dias ele já perdeu a oportunidade de ter comprado a melhor opção. Porque outra pessoa chegou lá e escolheu. E, às vezes, uma opção que é a melhor. A outra é a segunda melhor. E aí depois a terceira melhor. Então, você tem que entender isso. Quanto mais você for sincero e transparente, explicar com detalhe o que está acontecendo para o corretor, para o consultor, mais ele vai conseguir te ajudar e te aconselhar o melhor passo para poder você dar. Né? Essas foram as 3 dicas para você superar o medo de se arrepender depois. Então, se eu fosse passar um adendo no final, seria reforçar aquilo que a gente já tinha falado, que discrimina qual que é a sua prioridade número 1, né? Discrimina a sua prioridade número 2, número 3, e aí você vai entendendo os seus valores, porque isso vai te ajudar a saber qual o apartamento ideal para você. Porque às vezes você está achando que já está na hora de você adquirir, só que como o consultor está mais por dentro, ele consegue falar, opa, peraí, se você não passar nenhuma informação profissional, como que eu vou saber que daqui 1 mês vai ser melhor para você comprar? Isso, exato. Ou já aconteceu. Aconteceu o caso que se a pessoa comprasse no mês seguinte, ela nem entrava mais no Casa Verde Amarela. Ó que louco. Ela comprou no Casa Verde Amarela, graças ao meu conselho, porque aquele olerite que ela tinha estava abaixo de 7 mil. E se ela esperasse para virar o mês, além dela pagar, acho que deu mais ou menos 3 mil de valorização o imóvel, né? O imóvel deu uma valorização de quase 3 mil. Além disso, ela ainda ia ter que pagar ela ainda ia ter que pagar os valores como SBPE, ou seja, como um investidor. Não entraria mais nos benefícios do governo, não teria os juros abaixo e mais um monte de benefício que o próprio governo dá. Então é isso aí, pessoal. Coisas que, tipo, a pessoa não tem visão, não consegue viver. E aí, Thales, beleza? Daqui a pouco nós tá indo lá dar uma amassada nos pesos, hein? É isso. Beleza, meus amigos? Então, 3 dicas para você superar o medo de se arrepender depois. E tamo junto até depois da entrega das chaves.